Então, pessoal, dando seguimento ao curso de instalação elétrica industrial, nós já comentamos alguns princípios que constituem a concepção de projeto. Tá? O primeiro deles, que é a divisão da carga em blocos. A gente já viu que é necessário que a gente divida essa carga em blocos. Cada bloco de carga corresponde a um pavilhão ou a um setor da indústria. Outro ponto importante que a gente comentou aula passada, que essa aula a gente vai aprofundar, que se refere à localização dos quadros de distribuição de circuitos terminais. Nessa aula a gente vai entender onde eles se localizam e por que eles se localizam nesse ponto. 3. Localização do quadro de distribuição geral. A gente vai entender também o porquê que ele se localiza em determinado ponto. E a localização da subestação, tá? Então esses 4 tópicos a gente vai trabalhar nessa aula. O primeiro deles, que é a divisão da carga em blocos, tá? Por que se divide a carga em blocos? A gente divide a carga em blocos porque é fundamental, né, fazer essa divisão para que a gente consiga saber a posição desses quadros de distribuição, tá? Então a gente utiliza a planta baixa, tá? Para que a gente tenha como referência esse espaço físico e que a gente consiga fazer essa divisão. Tá? Então, como a gente vai dividir essa carga em blocos, cada bloco de carga desse tem que corresponder a um quadro de distribuição terminal. Tá? Então, o que seria o centro de carga? Ou, primeiro definindo carga. A carga, ela corresponde, ela é a soma das potências dos equipamentos. Então, tem um determinado pavilhão, nesse pavilhão tem N dispositivos conectados à rede. Então, eu vou somar as potências de todos esses dispositivos que estão conectados à rede e eu vou ter a carga, tá? Que eu vou chamar também de bloco de carga, que corresponde a esse pavilhão. E nesse bloco de carga eu vou ter o seu respectivo quadro de distribuição terminal, tá? Então sempre esse quadro de distribuição vai ser localizado perto desse bloco de carga, que corresponde à soma das potências dos equipamentos ali localizados, tá? Então é necessário que a gente divida a carga em bloco, tá? Cada bloco de carga corresponde a um determinado pavilhão dessa indústria. E é onde se localizam esses quadros de distribuição de circuitos terminais, tá? Esse quadro de distribuição de circuitos terminais vai ficar perto do que? Do centro de carga. Então o que seria esse centro de carga? É um ponto, tá? A definição de centro de carga é um ponto onde, hipoteticamente, toda essa carga se concentra. Então a gente tem que colocar esse quadro de distribuição que vai controlar a distribuição de energia aqui nessa indústria, a gente tem que colocar perto do centro de carga, afinal de contas ele é o ponto, hipoteticamente, não significa que isso aconteça, hipoteticamente se concentra toda a carga. Então, para que você consiga controlar essa carga, é necessário que você coloque esse quadro de distribuição o mais próximo possível desse ponto, tá? Então, centro de carga, ponto onde há grande concentração de carga, tá bom? Então a gente localiza esses quadros de distribuição de circuitos terminais nesses pontos, obrigatoriamente. E pontos para a localização do quadro de distribuição para circuitos terminais, tá? Então a gente vai localizar, obviamente, próximo do centro de carga, que é fundamental que a gente faça isso. E existem outros pontos que a gente pode localizar, que é próximo à linha geral dos dutos de alimentação, afastado da passagem sistemática de funcionários, ambientes iluminados, locais de fácil acesso, locais distantes de gases corrosivos e em locais com temperatura adequada. Então, no projeto elétrico industrial, quando se vai dividir aquele espaço físico em alguns pavilhões, então quando você for descobrir onde fica o centro de carga para você colocar esse quadro de distribuição, você vai levar em conta esses outros fatores. Proximidade de gases corrosivos. Se o cálculo do centro de carga se localizar próximo a um ambiente em que há gases corrosivos, obviamente você não vai colocar
esse quadro de distribuição ali. Você vai procurar uma outra forma de colocar. Então, todos esses fatores, todas essas variáveis, elas têm que ser levadas em consideração na determinação do ponto onde vai se localizar o quadro de distribuição para circuitos terminais. Tá bom? Até por questões de segurança. Então, todos esses fatores aqui, numerados, vocês têm que levar em consideração. E onde se localiza o quadro de distribuição geral? O quadro de distribuição geral, o quadro geral de força, ele vai emitir controles que serão destinados ao CCM, que é o Centro de Controle de Motores, e ao QDL, que é o quadro de distribuição de luz. Então, por isso que a gente diz que ele é o quadro de distribuição geral, tá? E onde a gente localiza esse quadro de distribuição geral? É localizado próximo à subestação. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente elabora um projeto elétrico, a gente vai dividir aquele espaço físico, como a gente já comentou, vai descobrir a quantidade de carga, potência que está instalada naquele local, e após fazer isso, a gente vai descobrir onde nós devemos localizar essa subestação. E nessa subestação a gente vai localizar o QGF, que é o quadro geral de força. E esse quadro geral de força vai emitir comandos que serão destinados ao CCM, que é o Centro de Controle de Motores, e ao QDL, que é o quadro de distribuição de luz. Então ele fica localizado em uma determinada subestação, ou em uma área próxima ou contígua, tá? Então a gente vem aqui para algumas denominações. QGF, que eu já falei. O que seria o QGF? QGF é o quadro geral de força, né, que é o quadro de distribuição geral. Uma outra denominação importante, CCM. O que seria CCM? Que eu já comentei, Centro de Controle de Motores. QDL, que é o quadro de distribuição de luz, tá? Então essas denominações são fundamentais, são importantes. Lembrando que o QGF, que é o quadro geral de força, que emite comandos aqui para o CCM e para o QDL, tá? Localização da subestação. Então, para que a gente consiga localizar essa subestação, a gente tem que analisar aqui essa planta de arquitetura. Aqui eu tenho essa planta de arquitetura que divide aqui o espaço físico. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Ela dividiu 4, 5. Ela dividiu aqui essa indústria em 5 pavilhões. Se você for observar, cada pavilhão desse tem uma determinada potência. T1, por exemplo, pavilhão 1, eu tenho 225 kVA de potência instalada. T2, aqui a parte de baixo, 500 kVA de potência instalada. Então, esses números representam o somatório dos dispositivos que estão aqui conectados, tá? Se você observar, cada pavilhão desse tem um SE, que é uma subestação. Então, a gente localiza essa subestação próxima ao centro de carga, tá? Então, por quê? Porque fica mais fácil de controlar eletricamente esse sistema. Então, se você observar, cada pavilhão desse tem uma subestação de controle. E em projetos elétricos industriais, a quantidade de subestações, ela varia, tá? Que a gente vai estudar isso quando a gente estiver entrando na parte de sistemas de alimentação, né? Então a gente pode combinar aqui de diversas formas essa quantidade de subestações, tá? Isso vai implicar no preço do projeto. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui nesse momento é essa questão aqui de cada subestação conectada a um determinado bloco de carga, tá? Então como é que a gente vai localizar uma subestação dessa? Imaginando aqui esse pavilhão 1, 225 kVA, e aqui eu tenho uma subestação. Por que essa subestação ficou localizada aqui? O que a gente vai se entender? Lembrando que sempre é perto do centro de carga, que é o ponto onde há a maior concentração de carga. Então, matematicamente, a gente vai localizar essa subestação utilizando essas duas equações matemáticas aqui. Ou seja, essas equações elas representam as coordenadas x e y dessa subestação dentro do espaço físico. Vamos imaginar aqui.
Se eu pegar esse pavilhão aqui, vamos imaginar essa indústria toda aqui. Então eu vou colocar ela aqui nesse plano cartesiano. Vou colocar ela em um plano cartesiano e vou calcular a coordenada x e a coordenada y para eu localizar essa subestação. Tá? Aqui na legenda eu coloquei aqui P, que é a carga, kVA de cada pavilhão, x, distância para o PPG em relação ao eixo x, y, distância para o PPG em relação ao eixo y, tá? PPG é o posto de proteção geral, ele fica próximo, tá, à alimentação da concessionária, que a gente chama de posto de proteção geral. Então a gente vai levar essas coordenadas em referência a esse posto de proteção geral. Para ficar mais fácil de entender isso, eu coloquei aqui um diagrama unifiliar. Então aqui eu tenho um pavilhão aqui nesse diagrama. Então como é que eu vou localizar o centro de carga aqui para eu poder colocar o quadro de distribuição aqui? Como é que a gente vai fazer isso? É como se a gente colocasse esse espaço físico aqui no plano cartesiano. E aí eu vou pegando a distância de cada componente que está aqui dentro em relação ao eixo x e ao eixo y, colocando naquela fórmula, tá? Por esse quadro de distribuição aqui, se vocês observarem, eu tenho alguns símbolos aqui. Por exemplo, esse triângulo aqui tem esse condutor, esse fio aqui com essas linhas aqui são os condutores, tá? Esses aqui são tomadas. Então é como se eu pegasse esse espaço físico e colocasse no eixo, no plano cartesiano, para eu obter essas coordenadas x e y da subestação. Mas o que eu quero que a gente entenda é que é necessário que se divida esse espaço físico e que se some as potências de cada pavilhão desse. E cada pavilhão desse tem que ter uma subestação. E nessa subestação a gente coloca o quadro de distribuição. Tá? Isso é importante que a gente entenda. Então, considerações para a escolha do local da subestação. Outras considerações: locais distantes de depósitos de materiais combustíveis. Então, por mais que o centro de carga esteja naquela posição, a gente tem que levar em consideração se está próximo desse tipo de local, se tem gás corrosivo. Então é importante que se observe todas essas variáveis. Longe de sistema de resfriamento de água também é outra consideração que tem que se levar para a escolha do local da subestação. Então, subestações com potência entre 750 e 1000 kVA são mais viáveis economicamente de serem construídas. Outras considerações importantes para a determinação do número de subestações. Quanto menor a potência, maior será o custo do kVA instalado. Então, naquele determinado pavilhão, então você não pode colocar uma potência muito pequena. Você tem que colocar o máximo possível naquele pavilhão, até para você não elevar o custo. Ou seja, você destinar um espaço físico grande, tá, para uma quantidade pequena de dispositivos conectados ao sistema. Então você tem que tentar colocar o máximo possível dentro daquele espaço. Outra consideração importante: quanto maior o número de subestações unitárias, maior será a quantidade de condutores primários, porque se você distribuir pequenas subestações por aquele espaço físico da indústria, vai surgir a necessidade de você fazer ligações até essas subestações. Então, obviamente que você vai gastar muito mais com materiais condutores, né? Então isso eleva também o preço. Quanto menor o número de subestações unitárias, maior será a quantidade de condutores secundários. Então vocês têm que levar em consideração todas essas variáveis, tá bom? E a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai começar o estudo dos tipos de sistema de alimentação.